presidente, membros da mesa, da autoridade, e também ao público que nos assistem. Bem, esse aqui é um caso bem típico de mudança de zoneamento à revelia de uma visão global de plano diretor. Isso é um projeto antigo, de 2006, que foi desativado agora recentemente, né, por violadores da casa. Bom, isso aqui é um caso que eu, praticamente, a Comissão de Aviação, já venho posicionando contra qualquer tipo de zoneamento, já estamos nas vias desse final de ano, espero, definir um novo plano diretor. Então, porque para evitar essa fragmentação, a única exceção que levanta dos diretores é se for para a área social. Mesmo assim, qual é a urgência? Porque não é uma área social para essa área verde, lazer, para uma comunidade institucional, para servir, por exemplo, o setor de segurança, para a escola. Vai ter que ter um projeto global, talvez de uma forma fragmentada assim, mesmo em áreas sociais. Eu, particularmente, também sou contra o transicionamento do bem, pessoal diz aqui, né? Mas nesse caso, é bem típico do posicionamento que exatamente nós também nessa casa. Bom, então eu queria colocar o seguinte: primeiro, essa área, que era uma área da União há muito tempo atrás, aliás, toda essa faixa, você observar, da universidade, ela era toda a época uma grande área da União, e era uma área de lazer, que até a Casa Governadora, e além da Casa Governadora. E aos poucos, na época, essa área foi sendo fatiada. O Angeloni, tudo que vocês estão vendo ali, parte é uma terra da União. Eu já há muito tempo critico isso aí. Na época do Gaspar Stemer, que já faleceu, eu falei inclusive para ele, na época que a universidade não acompanhou o controle dessa área. Então, isso foi a atenção dessa maneira que nós estamos vendo. Quando a gente vem da parte, vamos dizer, mais em frente ao Mangue, perto dos bombeiros, que também tem ocupação obrigada em área de preservação, essa faixa da ABL, para cá, muda o clima. Eu comparei com meus alunos naquela área, o clima é uma coisa, você vê na paisagem. Quando chega no geral, desaparece a paisagem, essa verticalização, e fica um clima quente, a temperatura sobe. Então eu quero dizer que já com a atual ocupação, e digo mais, inclusive o prédio da Justiça que está aqui agora recentemente, com uma Caixa Econômica Federal, com uma OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, essa ocupação eu também questiono. E o pior é que a Caixa Econômica Federal, com aquele espigão lá, também, que é para a destinação de financiamento para a área popular, que é um banco estatal, também está numa área que também eu questiono isso aí. Porque os moradores estão atrás, porque não está, nós tiramos, não está afetada, realmente não está, mas está, de uma forma indireta está, porque a comunidade local está protestando, porque não tem nem como sair ali, os carros todos estacionam atrás da Caixa Econômica Federal, entendeu? E a comunidade está sofrendo impacto ali, não tem como sair e entrar. Se dá um problema de bombeiro ali, um incêndio. Mais um minuto, vereador. Se dá um incêndio ali, por exemplo, não tem como sair, os carros tudo em cima da calçada. Então é o seguinte, nunca se fez um estudo, eu proponho um estudo de impacto de vizinhança. Primeiro eu proponho que suspenda. Na minha proposta, na mesma direção do vereador Sandrini, que qualquer mudança de zoneamento com esse de impacto, que vai para 12 pavimentos, se não mais, que elas sustem para debater um conjunto análise global. Mas mesmo assim, qualquer modificação ali, nós temos que avaliar a infraestrutura, com a Casan, Celeste, como é que está a capacidade desse lado? Nós já estourou. Já não está, já estourou nesse momento. Depois a gente vê ao conjunto da... Então esse é um exemplo, a gente fala que tem que ver o plano diretor. Isso é o caso claro. Do lado da comunidade sofre impacto atual, vai piorar ainda com 12 pavimentos. Então esse é um exemplo didático, pedagógico, que nós temos que suspender isso imediatamente. Não é possível esse tipo de modificação, fazer um estudo mais amplo e global. Me coloco à disposição para estudar mais a fundo isso, mas os problemas antigos não foram resolvidos, a Santa Rosa desapareceu no meio daqueles prédios todos, o entorno não importa, tem problema sério de acesso ali. Professorinha, você tem mais um minuto para o senhor. Agradeço, senhor. Então, nesse sentido, eu queria colocar que é um belo exemplo, que a galera ficou ali porque ela resistiu. Porque na época o juiz dizia assim, ó, você não tem que estar aqui, você tem que ir para Biguaçu, isso aqui é um preço caro, não precisa pagar. Destaque do vereador, desta casa, como é que você está falando, seu juiz? Não foi bem assim, desculpou. Ou então o próprio juiz, a justiça, pensando a lógica do setor de valorização imobiliária. E a comunidade resistiu naquela parte, saiu. Então é exemplo de segregação brutal, a comunidade totalmente dentro de uma área cercada por edifícios, que eu questiono, quase todos os edifícios estão ali, inclusive tudo da área pública, que não fez estudo de impacto de vizinhança na época, e em área pública. Então eu queria também questionar, não pioremos o paciente que já está bastante doente, não tem. Então acho que sustemos esse, e então outros mudanças de zonamento que vem por aí, né? Obrigado. Não, é o seguinte, eu queria colocar o vereador Sandrini, mesmo nesse caso eu quero discutir, porque é o seguinte, eu fiz parte, coordenei uma oficina que foi promovido pelo Floripa Amanhã, inclusive
na época do Instituto de Habitação do Brasil, que queriam discutir a orla, desde lá da seta, vendendo e foi até a universidade. Eu fiz parte exatamente de um ateliê que nós discutimos na arquitetura, que exatamente era essa área do aterro da Baía Sul, Sacos Limões. Né? Então, na época, nós discutimos essa área para ter essa área de lazer. Se você comparar com o município, ela é pouca. Parece que é muito, para a gente deixar bem claro. Então, aí tem dois tipos de natureza. A área externa, que é a área de lazer, que é para a cidade, inclusive grandes equipamentos para a cidade, e a parte interna da borda, pensar num diálogo com a costa, com a comunidade, aquelas comunidades, 7 comunidades estão ali da costeira. Então eu queria colocar que naquele momento nós ratificamos o caráter público da utilização daquele aterro. Isso é uma área da União que está compatível com a linha hoje da Terra da União, que destina para habitação ou área de interesse social cultural também, né, de equipamentos. Foi caçador, por exemplo. Né? Então nós colocamos. Mas essa oficina já ratificou. Na audiência pública de 2008, a comunidade dessa região apontou que o aterro tem que ser área verde de lazer, com equipamentos para as comunidades. Então, nós apoiamos em 2 diretrizes. Eu aprofundei dentro do ateliê e disse o seguinte: essa parte interna, nós devíamos pensar, viu, vereador Rádio, que tem área de risco lá em cima. Que você sabe que está sendo delimitado o parque da costeira lá em cima. Sabe, porque o parque da costeira, o aterro lá embaixo, entre as duas está na zona íngreme, encosta essas comunidades todas, igual o Alto Pantanal. Nós estamos discutindo o Alto Pantanal. Nesse caso, tem várias áreas de risco ali. Tem que fazer um estudo de área de risco primeiro. E eu propus, indiquei, que área que pessoas têm área de risco, tem área de córrego, que ainda é consolidada entre aspas, então, que as condições precárias de habitabilidade, que elas pudessem ir para baixo, nessa faixa, exatamente nessa faixa. Na faixa para, inclusive, ISEs ou de AIEs. Então, na época eu indiquei isso. Então, eu estou dando uma indicação, viu, vereador? Porque a intenção é interessante, mas articulada com outros usos. Né? Segundo, por que era turística residencial? Porque a ideia passada é velha, por que turística residencial? Os turísticos residenciais estão descaracterizados, conceitualmente, nunca foi claro no plano diretor atual nem no anterior, nem nas áreas balneárias. Que, aliás, a ATR, você sabe aquela cor magenta, né? Ela fica na borda, é uma forma de setor de alta renda de se apropriar. E os pobres ficam para trás. Então, a natureza da ATR já é questionada. Né? Bem, você podia pedir mais um minuto também? Obrigado, vereador. Só para concluir, é o seguinte, então, em vez de ser ATR, supondo a lógica, inclusive, do vereador Eládio, pode ser, por exemplo, uma ACI, depende, ou até uma área comercial muito limitada. Não necessariamente a terra, entendeu? Mesmo do ponto de vista da mudança de zonamento, a gente pode pensar outros tipos de uso. Então eu queria discutir melhor, vereador. Nós pensamos nessa fita interna, que a comunidade está dialogando ali, nas duas, de usos que são compatíveis com a comunidade, aquelas 7 comunidades têm várias carências. Então é por isso que, olha só, é só colocar esses aspectos e nós temos que aprofundar um pouco a discussão, por isso que é o plano diretor para pensar no conjunto. Então eu não consigo olhar a pressa disso aqui, vereador, mas eu queria manter a energia do vereador Rádio para acompanhar esse debate do plano diretor. Aí sim, vamos discutir tanto a área externa, que é para a cidade, como a parte interna. E conversar com as comunidades locais. Eu tenho proposta, e a União tem que estar atuando em torno dele, na linha da União, que ali é compatível a IEs, área de expansão de habitação, área de interesse social, naquela faixa interna, para aquela comunidade lá em cima, está tudo apertado lá em cima, entendeu? Então é isso que eu proponho. É óbvio que eu entendo consolidação. Então nós temos que ver a consolidação da comunidade, precisa de equipamentos, com outras necessidades. Então eu queria que o vereador podia conversar com ele melhor, a gente conversar, ver essa faixa total, não é só aquele trecho que nós estamos discutindo nesse momento, o objeto dessa audiência, mas toda a faixa interna. Né? Então por isso que é importante discutir o plano diretor com calma, sem pressa, para debater. Obrigado. Mas por que não discutirmos dentro da linha exatamente da Superintendência do Patrimônio da União, que é uma filosofia. Aliás, eu faço parte do comitê que analisa as terras da União para destinação de habitação social, etc., no estado inteiro. Na anterior audiência, colocou, no caso, no caso da Santa Rosa, ou suspende o plano diretor ou substitutivo global. Eu não concordo, substitutivo global, depende de que tipo é esse, porque também está mudando o zonamento de outra maneira. Então aqui eu gostaria também de, com o Rádio, nós pensamos articulado com o plano diretor, eu acho previsto inspirar o plano diretor. E o Rádio, nós todos, aperfeiçoar em direção ao plano diretor. Mas não fazer antes, entendeu? Tem uma diferença aí metodológica. Agora eu queria colocar que mesmo em áreas públicas, que é o caso do aterro, o Parque da Ciência nós debatemos bastante, viu? E mesmo assim, não é porque não é privado, é público, mas entre os públicos também tem problema. Porque, por exemplo, no Parque da Penitenciária, que é a área da penitenciária, que a gente discutiu lá por várias, até um grande centro cultural,
Mas depende, se você tem um polo de tráfego ali, por mais que seja importante, vai dar problemas de estacionamento. Então não é por ser público só. Então mesmo que seja o Parque da Ciência, tem a área de esportes da universidade, queria que lá veio no aterro, o prefeito já queria colocar lá também, como é que chama? A prefeitura, a sede da prefeitura, até o samba lá, como é a cidade do samba. Pô, ele vai virar o aterro atual, cheio de fragmentos, entendeu? Sem pensar o conjunto. Então eu, com a sua universidade, o centro de esportes queria ir para lá. Vamos falar o quê? O que vão fazer lá? Não, porque é um centro de alto desempenho, não sei. Tá, mas qual a articulação que isso tem com a cidade? Então, mesmo assim, nós temos que discutir que tipo de atividade pública é esta. Eu me lembro muito bem, na época, faz anos atrás, que a pessoa lá, na época, o Rocha, que era arquiteto, foi apresentar a Verde Lazer, queria mudar a comunidade local naquela época. Não, senhor, vai ser a Verde Lazer. Pô, negócio bem pesado. Mesmo que seja a Verde Lazer, pô, que a Verde Lazer é essa? Deixar um parque assim solto? Como é que é? Então tem que qualificar esse parque também, para não achar uma coisa deserta, tem que fazer iluminação, que nem equipamentos. Eu falei com o Hélio Barros, nesse caso eu batendo com ele, na penitenciária. Não, porque deixa a área pública abandonada. Peraí, calma. Depende, tem que fazer uma articulação de ter equipamentos até de bares, por exemplo, áreas que são privadas, mas que ajudem com suporte à região, para dar animação para a região, entendeu? Não é a área pura, tem que ver como dar suporte até aterro gigantesco. Então também não é assim, a velha e solta. Então eu não sou partidário do purismo de Verde Lazer, não pode botar nada, não é isso. Então, de qualquer ângulo nós estamos discutindo, tem impactos, tem que ter uma articulação entre um equipamento e outro. Bota o Parque da Ciência aqui, certo? Aí lá tem campo de futebol. Pô, bota para a ciência, não dialoga com o campo de futebol. Tá, aí eu saco muito de campo de futebol. Aí vem a Universidade CDS. Aí foi para o campo de futebol, lá tem um centro esportivo de alto desempenho fechado, ninguém dialoga com o campo de futebol comunitário do lado. Não sei se está claro. Se olhar os dois, todos eles estão culturais e esportivos. Mas, no entanto, não dialoga, não tem uma articulação uma coisa com outra. Eu estou falando com o arquiteto agora. Então, nesse sentido. Então é isso. Desculpa. Então é isso, eu ia dizer nesse sentido que 10 segundos. Vou lhe conceder mais um minuto. Obrigado, vereador. Professor Lino. Obrigado, vereador. Então, pela generosidade. Então é isso, nesse sentido que o que eu falo parece uma coisa meio abstrata, como projeto global, né? Tá, uma coisa bem concreta, tá? No caso ali, de pensar essa área comunitária, por exemplo, essa área turística residencial, vamos pensar primeiro o que elas precisam. Talvez você conclua que precisa de barzinhos, não só a área residencial, mas ela pode expandir, ela pode ter pequenos comércios. Pô, então isso é uma área lista comercial 1. Então não é turística, é para o turismo, é outro sentido. Então isso nós temos que discutir, entendeu? Mais a miúde. E quais as necessidades básicas que a comunidade tem? Por exemplo, o centro cultural, criar centro de multimídia, pensar outros equipamentos que a comunidade de cima não tem lá embaixo. Então é isso, eu queria cruzar isso aí, entendeu? A cidade e preservar a comunidade do local. Então esse debate é mais complicado, mais profundo. Por isso que é isso que diz que espera para o diretor. Não é só nesse aspecto. Quer mais um minuto, vereador? Eu vou dar mais um minuto para o senhor, porque eu sei que o senhor não gosta de falar, então vou dar mais um minuto para o senhor. Eu gosto de falar. Agrega agora imensamente. Não, eu queria lembrar aqui exatamente. Eu, por exemplo, quero o projeto Orla. Mas no paralelo ao programa Projeto Orla, nós estamos debatendo com o IPUF as várias áreas de cursos distritais, que nós fiz parte do plano diretor, para discutir com o curso do plano diretor. Tá, as duas programas estão se batendo de cabeça, um com o outro. Um dia eu tinha que levar a minha assessoria para lá e ficar na outra, então eu não consegui. Então eu já falei naquela vez lá, nós temos que articular o programa de um com o outro. Entendeu? Se for, e mesmo aqui, aquela vez tem alguma audiência, tal, é complicado isso. Então, mas eu acho fundamental, sim, o projeto Orla, que não fique só, isso é um exemplo, não pode ficar só na Orla, viu? Mas ele tem que olhar para dentro, no sentido transversal, não só longe da Orla, mas articulado nesse sentido. Também importante. Por isso, uma coisa não pode estar desarticulada da outra, né? Obrigado.